Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações do pastor presidente da convenção, a CADEESO, pastor Arnaldo Candeias, bem como também saudações em Cristo de todos os membros da mesa diretora. Aproveito o momento para enviar saudações do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje tem como tema: Eu sou a ressurreição e a vida. O texto áureo fala-nos da seguinte forma: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. A verdade prática fala-nos da seguinte forma: O Senhor Jesus é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. A leitura bíblica em classe está em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 14, versículo 15, e depois versículo 17 a 21, e por fim, versículos 23 a 27. Trata-se da ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro morre, Jesus chega ali e ressuscita Lázaro naquela aldeia de Betânia. Nesse contexto está a nossa lição de hoje. A lição de hoje é muito importante. Fala da maior esperança do cristão, a ressurreição dos mortos, a vida após a morte. Existe vida após a morte? Sim. E é neste contexto de ressurreição, de vida após a morte, é que está embutida a lição de hoje. Escuta, muitas pessoas, em busca dessa resposta da vida após a morte, da ressurreição, se existe ou não existe, se a vida termina aqui embaixo mesmo, muitas pessoas acabam se enveredando, sendo presas, sendo cativas, sim, sendo levadas, algemadas no cativeiro das seitas, das heresias. Algumas até se enveredam pelo caminho da bruxaria, da magia negra, e ficam escravas de Satanás por não entender essa doutrina. Note a importância que tem essa doutrina. Então, por isso, eu quero te pedir, por favor, entre aqui no chat do YouTube, comenta essa lição, pode fazer a sua crítica, ok? Dê o seu like, o seu joinha. Por quê? Ao fazer isso, você está contribuindo para que o YouTube entenda. Quando você faz isso, a inteligência artificial do YouTube entende. Quanto mais comentários tiver, o YouTube manda para mais pessoas, disponibiliza para o máximo de pessoas possível, porque entende que o conteúdo é relevante. Então, por favor, não deixe de dar o seu like, de curtir, de se inscrever no canal, porque assim você estará sendo um veículo usado por Deus para essa mensagem ir mais longe, ok? Então, vamos lá. Entrando aqui então na nossa lição. Tudo isso acontece em Betânia, uma aldeia. Aqui distava de Jerusalém aproximadamente 900 metros. Tá? Ficava de Jerusalém. Era uma aldeia próxima a Jerusalém. Então, quando a gente fala de aldeia, aqui entra a primeira lição prática da nossa lição. A aldeia não tem muros. A aldeia não tem guarda. A aldeia não tem arqueiros e nem atalaias em cima de torres com binóculos para vigiar os inimigos. Então a aldeia é terra sem proteção. A aldeia é terra sem lei. Os bárbaros, eles vinham, cercavam as aldeias, saqueavam, matavam os homens, as mulheres eram estupradas e muitas delas levadas cativas. Crianças eram levadas como prisioneiras e escravas. Além dos paióis serem saqueados e comidas e ouro
bens roubados de quem habitava em aldeia. A aldeia era terra sem proteção. Mas um dia, na aldeia de Betânia, alguém havia morrido e Jesus passa nessa aldeia. Eu não sei o teu desafio, eu não sei como você se sente, mas de repente eu esteja falando para alguém que se sente numa aldeia da vida, sente desamparado, sem proteção do pai, às vezes até do marido, da família, do patrão, às vezes se sente abandonado até na igreja, às vezes no meio de uma multidão, porém se sentindo abandonado, sozinho, sem proteção. Mas o Senhor Jesus passa também na aldeia para operar o que precisa, para realizar o milagre que você precisa. Portanto, nesta hora, enquanto você ouve essa mensagem, Jesus está passando na sua aldeia. Está passando para realizar o milagre que você precisa. Hoje é o dia que Jesus vai mudar a tua história. Hoje, Jesus passa na aldeia da tua vida para fazer o milagre. É a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto. No ponto 1 da nossa lição está o propósito de Jesus. O subponto 1 está assim: recebimento da notícia sobre Lázaro. Lázaro morre. Então, as irmãs de Jesus, Marta e Maria, moravam, como eu disse, na aldeia de Betânia, que estava próxima a Jerusalém. Jesus não estava próximo ali daquela terra e elas mandam avisar Jesus que o irmão delas, Lázaro, a quem Jesus muito amava, Jesus passava várias vezes, vindo em suas jornadas, parava em Betânia, na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Ali Jesus se hospedava. Ali eles cuidavam de Jesus e Jesus desfrutava daquela amizade. Eles eram amigos íntimos de Jesus. E então, quando Lázaro morre, mandam logo avisar a Jesus. Mas Jesus ainda fica por lá alguns dias. Jesus fica por lá. Então, quando Jesus fica por lá, passa os dias, Lázaro começa a cheirar mal e eles então têm que sepultar Jesus, porque Jesus não chegava. Aí nós vamos aqui para o segundo ponto, o segundo subponto da lição, que é o despertamento de Maria e Marta. Então, quando Jesus, depois de 4 dias, quando Jesus chega ali, eles falam: Senhor, se tu tiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Então, seria como se Jesus tivesse atrasado. Poxa, o que adianta tanto poder? O que adianta tudo isso se o Senhor chegou atrasado? Então, na verdade, Jesus não atrasou. Jesus chegou na hora, no tempo certo. No tempo certo. Ora, quando falamos de tempo, a Bíblia usa 2 palavras no grego bíblico para o tempo. Uma é a palavra grega cronos. Daí a palavra cronômetro, tempo, né? A segunda palavra é kairos. Kairos é o tempo usado para Deus. Cronos é o tempo usado para o homem. Porque o tempo de Deus é diferente do homem. Para o homem é o Cronos, para Deus é o Kairos. Então, Deus nunca se atrasa, nem se adianta, ele chega sempre no seu Cronos, no seu tempo certo. Capítulo 11, onde o Senhor chega no seu tempo certo, para operar o milagre ali em Betânia, esse capítulo, capítulo 11, ele está encerrando a primeira sessão do livro de João. O livro de João, ele é praticamente, esse evangelho, distribuído em 3 partes. A primeira é o ministério público de Jesus. Jesus fazendo milagres.
fazendo muitos milagres, maravilhas, andando, fazendo, acontecendo. Tanto é que logo no capítulo 2 tem Jesus numa festa de casamento em público, transformando a água em vinho. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11 é o ministério público de Jesus. Depois, aí já é o ministério de Jesus particular, entre os discípulos. Aí agora só ele e os seus, ele agindo somente, ele trabalhando, ensinando, preparando, treinando os seus próprios discípulos. Tá? E por fim, a última sessão é a crucificação do Senhor Jesus. Então, aqui na ressurreição de Lázaro, está falando do ministério público da primeira sessão do livro, a abertura logo do livro, tá? Está falando desta parte, ok? Muito bem. Então, por que Jesus fica, o subponto 3 está assim, o tempo divino. Então eu já falei aqui que o Senhor não se atrasa e nem adianta, né? Ele chega no tempo certo. Por que Jesus acaba ficando ali 4 dias? Deus, ele é presciente. Nós temos uma irmã da nossa igreja, a irmã Jaqueline, ela sempre diz, pastor, Deus está sempre um passo à frente. É a linguagem dela. Está sempre um passo à frente, e é verdade. Deus está sempre um passo à frente do homem. Por quê? Porque no tempo de Deus é o Kairos. Deus está à frente. Deus, ele é presciente. Deus, ele sabe das coisas antecipadamente. Então, passa à frente. Então, é o Kairos de Deus. Então, na crença judaica, em 2013, eu tive lá em Israel, falando da crença judaica, o guia judeu que estava ali, quando nós chegamos em Jerusalém, ele falou-nos de Betânia, né, que era uma aldeia próxima ali de Jerusalém, e ele então comentou sobre a crença, a cultura judaica, vamos assim dizer, uma lenda judaica. Na lenda judaica, a alma fica no corpo depois que morre 3 dias. Isso é uma lenda judaica, não está na Bíblia. É uma crença lá do judaísmo, uma lenda do judaísmo, que a alma ficava no corpo 3 dias. Se Jesus, antes disso, viesse e ressuscitasse Lázaro, não teria impacto entre os judeus. Os judeus iam apenas dizer que ele dormia e que depois ele voltou, ele acordou. Então, por isso, é isso quando Jesus fala que Talita, a filha de Jairo, quando Jesus fala que ela dormia, e aí alguns falam assim, então vai despertar do sono, porque eles acreditavam que a pessoa poderia morrer, mas ainda depois de 3 dias elas simplesmente, as pessoas poderiam acordar. E isso não seria nenhum milagre, porque seria uma lenda já do judaísmo. Então Jesus, ele fica fora 4 dias, ou seja, esgota, ultrapassa o tempo da lenda judaica. 4 dias, já cheirava mal, ou seja, a alma de fato não estava naquele corpo. Comprovadamente, a alma não estava naquele corpo. E é então aí que vamos para o segundo ponto da nossa lição, o encontro de Marta com Jesus. Quando Marta se aproxima de Jesus, falando, Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido e tal. E Jesus fala, não, eu vou ressuscitá-lo. Então ela diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo na ressurreição do último dia. Sabe o que isso significa? Que entre os judeus já se cria na doutrina da ressurreição. No judaísmo, essa doutrina já estava estabelecida. Eles já criam na ressurreição do último dia. No último dia, os judeus já acreditavam. Ou seja, os judeus já acreditavam na ressurreição após a morte. Após a morte. Mas Jesus, ele faz uma promessa. Ele fala assim, ainda que esteja morto, viverá. Quando Jesus faz essa promessa, o comentarista da nossa lição diz que nós aprendemos pelo menos 2 lições. A primeira revela a soberania de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Então, ele traz uma
esperança. Ele alimenta, né, manifestando ali a sua soberania. Eu vou ressuscitá-lo. Ou seja, eu sou superior, soberano à morte. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala, Jesus, ele está revelando que ele, Jesus, é soberano sobre a morte. Ele está acima da morte. Ele domina a morte. Ele tem poder para vencer a morte. É a primeira lição. A segunda lição é que ele fala, quem crê em mim? Quem crê em mim? Então ele faz uma promessa. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará, reviverá, ainda ressurgirá. Então Jesus, a primeira lição, manifesta sua soberania. A segunda, uma promessa, que ele de fato tem poder para ressuscitar. No ponto 3 da nossa lição está assim, a doutrina bíblica da ressurreição. Aqui, não está, isso não está na lição, tá? Mas eu vou explicar, vou dizer. Há pelo menos três ocasiões em que acontece a ressurreição. Uma ressurreição do corpo físico, ela acontece pelo menos em 3 ocasiões. Primeira, Jesus ele faz isso durante 4 ocasiões. Né? Jesus, primeiro, ele ressuscita. O filho da viúva de Naim estava morto, o pessoal estava levando para o caixão, estava olhando para o cemitério, dentro do caixão. Jesus chega, toca ali no caixão, manda abrir, toca no menino, e o menino levanta. Então Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Segundo, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Terceiro, Jesus ressuscita Lázaro. Em quarto lugar, ele próprio encontra-se com a morte, porém a morte foge do autor da vida. Os grilhões da morte, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, não puderam deter Jesus. Por quê? Porque ele é o autor da vida. Ele é superior à morte. A morte fugiu do Senhor Jesus e ele ressuscita. Ok? Mas, falando da morte física, já era uma realidade, porque Elias ressuscita o filho da viúva de Serepta. Lembra? O menino havia morrido e agora ele entrega ao homem de Deus, e o homem de Deus ressuscita aquele menino. Então, no Antigo Testamento, já havia casos de ressurreição dos mortos. A ressurreição física, a pessoa foi morto, agora volta a viver. Tá? A ressurreição do corpo físico, em primeiro lugar. Segundo lugar, é a ressurreição por ocasião do arrebatamento. A Bíblia mostra isso claramente aqui, tanto em 1 Coríntios capítulo 15, como também em Tessalonicenses. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 a seguir, revela isso. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra, tragada foi a morte pela vitória. Então aqui está comprovando que há ressurreição, né? Isso vai acontecer quando a trombeta tocar. Então, segundo texto bíblico, 1 Tessalonicenses capítulo 4, está assim, olha, versículo 15, dizemos-vos, pois isso pela palavra do Senhor Jesus, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que estão mortos, porque o Senhor descerá do céu com grande alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, aqui está falando da ressurreição. Então, primeiro, a ressurreição física, a pessoa volta a viver no meio dos seus parentes, amigos, normal. Segundo lugar, por ocasião do arrebatamento. Terceiro lugar, a terceira ocasião em que as pessoas
ressuscitarão será por ocasião do juízo final. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Fala assim, mortos, grandes, pequenos, ricos e pobres, né? Pessoas ilustres e desconhecidas. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, os mortos que nele havia. Então, note aqui por ocasião do juízo final, onde as pessoas estiverem, fala o mar, né, o Hades, ou seja, pessoas morreram, a alma da pessoa, a alma junto com o espírito, vai para um lugar. Se a pessoa for salva, em Cristo Jesus, o espírito e a alma não se separam, tá? Espírito e alma. Pastor, mas Hebreus capítulo 4, versículo 12, falar que a palavra penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Então significa que separa? Não. Ali, aquele termo, a palavra penetra, até o ponto de dividir, está dizendo, penetra o indivisível, penetra o impenetrável, penetra o mais profundo. É isso, a alma e o espírito não se separam. Para onde for a alma, vai também o espírito. Por exemplo, se a alma for para o Hades, né, como está aqui em Lucas, depois você pode ler com calma, eu vou só citar para ganhar tempo. Em Lucas capítulo 16, versículo 16, fala do rico e do Lázaro. Então, o que é a alma? Né? E para onde ela vai? O espírito. Pastor, mas o senhor disse, ou melhor, o senhor está esquecendo que lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7 a seguir, fala que o espírito, o corpo volta para o pó da terra, e o espírito volta a Deus que o deu. E a alma? Né? Bom, então, o homem, ele é composto de espírito, alma e corpo. O corpo é a parte física, a parte material. Morreu, Eclesiastes diz lá que vai para o pó da terra. Agora, a alma e o espírito, vamos aqui entender. A alma é o mundo das emoções, dos sentimentos, tá? E o espírito é o mundo do intelecto, da razão, do discernir certo e errado. Tanto é que em Romanos capítulo 8, versículo 16, está assim, o Espírito de Deus testifica, comunica, fala com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito, ele comunica, ele fala conosco. Tá? Então, o Espírito é o mundo da inteligência. E a alma? A alma é o mundo das emoções, dos sentimentos. Por exemplo, o cão. O cãozinho, eles têm o corpo e a alma vivente. Obviamente que a alma humana, ela é diferente da alma do animal, porque a alma humana é uma alma especial, ligada ao espírito. Tá? Então o cãozinho, por exemplo, ele tem sentimento, ele sente sede, ele sente amor, o cãozinho sente raiva. Por quê? Por causa da alma, o mundo do sentimento. Mas o cãozinho não tem inteligência, que é o espírito. O cãozinho não tem raciocínio, não tem responsabilidade. Ele não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Tanto é que o cãozinho não vai prestar conta diante de Deus. Por quê? Porque só o homem vai prestar. Porque o homem, ele é um ser espiritual. A imagem e semelhança de Deus no homem está no espiritual. Por isso o homem vai ter que dar conta. Por isso o homem é o único ser inteligível, racional, livre, sabe o que é certo e o que é errado. Então, se você lê Lucas capítulo 16, a partir do versículo 26, por exemplo, diz lá que o homem rico que foi lançado no Hades, lá no Hades, você percebe a presença tanto da alma como do espírito. Por quê? Porque lá no Hades ele fala assim, ele lembra, eu tenho 5 irmãos.
pai Abraão, manda lá, ele lembra, então é o mundo do raciocínio. Depois ele fala, pai, para que eles não venham aqui, porque aqui eu estou atormentado nessa chama. Então sentimento, ele sentiu tormento, ele fala, eu senti sede, a alma. Depois ele lembra, raciocínio, o espírito. Então você vê as faculdades do espírito e as faculdades da alma lá no Hades, no homem rico. Então, pastor, mas como é que a Bíblia diz aqui que o espírito volta a Deus? O espírito volta ao domínio de Deus. Porque só Deus pode lançar alguém no Hades ou no paraíso. Então morreu uma pessoa ímpia. O espírito do ímpio, junto com a alma, vai até Deus. Chegando lá, Deus olha e fala, tá aí no livro da vida? Ah, não tá não. Aí fala, então, amar Hades. Lança no Hades, lança no inferno. Aí, chegou agora um justo, um crente, né? Servo do Senhor. Aí, o nome está no livro da vida, tá. Aí ele fala, bem-vindo, paraíso. Aí a alma e o espírito vão para o paraíso. Entende? Então, um estado já de antigozo. Então veja, a doutrina da ressurreição é muito importante, porque em João capítulo 5, versículo 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão e ressuscitarão, uns para desprezo e vergonha eterna, os que fizeram bem para a ressurreição da vida, mas os que praticaram mal para a ressurreição da condenação. Então, ambos vão ressuscitar. O que acontece ali é que há uma diferença de tempo. Quando um vai ressuscitar e quando o outro vai ressuscitar. Os salvos ressuscitarão no arrebatamento. Os ímpios aguardarão um pouco ainda no inferno, no Hades, e ressuscitarão para a ressurreição da condenação, lá no final, no juízo final. Então, por isso, João capítulo 5, versículo 28 e 29 diz, todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, todos vão ressuscitar, só que os que fizeram bem para a ressurreição da vida. A palavra vida ali no grego é a palavra bios. A palavra vida ali é a palavra zoe. Porque existem duas palavras no grego bíblico para vida. Uma é a palavra bios, vida física, vida biológica, daí biologia, estudo acerca da vida, tá? E a outra é a palavra zoe, é vida espiritual, vida eterna. Então, quando Jesus fala, os que fizeram bem ressuscitarão para a ressurreição da vida, a palavra grega ali é zoe, ressuscitarão para a ressurreição da vida eterna, para a vida espiritual, vida eterna. E ele não usa a palavra bios. Se usasse, uns ressuscitarão para a ressurreição da bios, seria vida aqui na terra. Mas ele fala, todos que estão nos sepulcros ouvirão minha voz e sairão, e os que fizeram bem para a ressurreição da zoe, da vida eterna, da vida espiritual, e não bios. Aí agora, os que fizeram mal ressuscitarão para a condenação. Então, por isso que é muito importante, ao estudar sobre a ressurreição, ter muito cuidado para a pessoa lembrar de que quem suicida, quem tira sua própria vida, vai ressuscitar. Ah, mas não acredito. Independe de crença. Se você acredita, você vai ressuscitar. Se você não acredita, também você vai ressuscitar. Porque existe esses dois tipos de ressurreição. 3 tipos, né? Ressurreição da vida aqui embaixo, ressurreição para condenação e ressurreição para salvação. Agora, a ressurreição para condenação, ela existe, ela é real, acreditando ou não, sabendo ou não. Tem que ter muito cuidado. Qual é o nosso papel? Avisar as pessoas. Entregue a sua vida a Jesus, para que se você morrer, um dia você vai ressuscitar. E qual ressurreição você quer ressuscitar? A da perdição, para ir para o inferno, para eternamente ser lançado no lago de fogo? Ou a ressurreição da vida, para gozar eternamente com o Senhor? Qual delas você escolhe? A lição de hoje, ela nos chama a atenção para ter cuidado com a nossa vida, para ressuscitarmos para a salvação. Tanto é que a Bíblia fala, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, e o versículo 14,
e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por que segunda? Qual que é a primeira? A primeira morte é a morte física. A palavra morte na Bíblia traz sempre a ideia de separação e nunca de inexistência. Não é inexistência. O ser humano nunca será extinto. Ou ele vai ficar... A palavra morte na Bíblia é sempre separação. Ou ele vai ficar separado para sempre de Deus, ou ele vai ficar para sempre junto com Deus. Por isso, vida com Deus ou morte eterna. Quando a Bíblia fala de segunda morte, por que segunda? A primeira é a morte física, é a separação do corpo mais o espírito e a alma. Houve a separação, o corpo foi para o pó da terra, o espírito e a alma foi para o domínio de Deus, e Deus agora vai avaliar se vai para o céu ou se vai para o inferno. Ok, essa é a primeira morte, é a separação do corpo e do espírito. A segunda é a separação para sempre de Deus, onde a pessoa será lançada nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente. No inferno, a Bíblia fala, esta é a segunda morte. Tem que ter muito cuidado com a segunda morte. E aqui eu encerro falando do perfil, das características das pessoas que vai para o inferno, que é a segunda morte, a separação para sempre de Deus. A pessoa vai ressuscitar, vai comparecer diante do tribunal do Senhor, porém vai morrer de novo, que é a separação eterna de Deus. Quem serão essas pessoas que serão mortas outra vez e vai para o inferno? Quem são? Primeiro, Apocalipse capítulo 21, o capítulo que fala do céu, versículo 8, fala os tímidos, os incrédulos, incrédulo é quem não acredita em Deus, os abomináveis, aqueles que fazem todo tipo de orgia, de impureza, imoralidades sexuais, os homicidas, os fornicadores. Fornicação é prática sexual fora do casamento. Os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, aqueles que praticam idolatria, todos mentirosos. A sua parte é no lago de fogo e enxofre. Aí diz aqui, esta é a segunda morte. Então, hoje estamos estudando sobre a vida. Aceitemos Jesus como nosso Salvador. O sigamos fielmente para que nós não tenhamos esse dissabor, essa tristeza, essa angústia eterna de ressuscitar para a segunda morte, para a condenação. E quem está em Jesus, a Bíblia diz, não tem poder a segunda morte. A segunda morte não te atinge, porque você está em Cristo, o autor da vida. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.